Bom dia, meu querido, minha querida. Que prazer nós podermos novamente, hoje, 17 de maio, estarmos juntos esta manhã para a meditação da palavra do Senhor. Louvado seja Deus pela sua bondade, sua misericórdia. Nós fomos protegidos e guardados pelos seus anjos magníficos em poder e o Senhor nos acordou esta manhã para os nossos deveres. Mas antes, vamos meditar na palavra do Senhor. Feche os teus olhos e aí nós vamos orar. Bondoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos e louvamos pela tua bondade. Obrigado pelos teus anjos que nos protegeram e nos guardaram, cumprindo assim as promessas da palavra do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os guarda. Ó Senhor, ao abrir a tua palavra, queremos te agradecer pelo teu Espírito que nos conduzirá e nos trará entendimento. Mas também queremos pedir que a tua palavra nos aviva e nos fortaleça e nos ajude a permanecer no caminho da verdade, até que o caráter de Cristo seja formado em nós. Fique conosco, ó Pai, e cerca-nos com a presença dos teus santos anjos e do teu Espírito. Em nome de Jesus, suplico e agradeço. Amém. Amigo, ontem nós falamos sobre o tema que nos diz, você se lembra? Igreja emergente. Hoje nós estamos falando sobre sedução. Esta palavra que tem várias linhas de pensamento, mas hoje vamos falar sobre sedução espiritual, né? Como é que o inimigo está operando para levar-nos à destruição. A sedução é forte e aperfeiçoa-se. Você, se algum dia já foi seduzido por alguma coisa, você sabe como é que passo a passo é aperfeiçoado e depois chega ao ponto em que caímos. Né? Quando se fala da sedução sexual, por exemplo, quantos não tropeçam ou já tropeçaram porque ela se aperfeiçoa. Mas aqui diz, quando se fala da formação espiritual, que é o caso que estamos aqui a tratar, oração contemplativa e entrar em silêncio, soa santificação, não é? Para aqueles que executam essas técnicas místicas, parece santificação. Todos nós recordamos do literal conselho divino através do espírito de profecia, para os adventistas do sétimo dia principalmente, onde a senhora White diz, seria bom para nós passarmos diariamente 1 hora de reflexão em contemplação sobre a vida de Cristo. Exatamente. Mas aqui está o problema. O mundo protestante, evangélico em particular, está a ser fustigado por um emergente tsunami de nova espiritualidade. Nós já abordamos esse tema, reveja o vídeo atrás e veja que já falamos sobre essa questão. A atração faz-se pelo uso de algumas palavras com novos significados que parecem frescos e maravilhosamente credíveis. Isto acontece num tempo em que as antigas regras e tradições bíblicas foram lançadas fora pelo pensamento pós-moderno. Não é? Assim, todos os que integram o movimento acelerado da igreja emergente estão a ser as primeiras vítimas desta sedução, que é uma falácia total. Uma falácia total. Apocalipse 14, verso 8, que tem a mensagem que devemos pregar hoje, nos alertou isso já há muito. Né? Apocalipse 14, 8 diz que o outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Né? Esta tendência está englobado no vinho da Babilônia. É dela que tem origem todos esses misticismos, essas doutrinas, essas técnicas espiritualistas. Queridos, durante os últimos 50 anos, o uso de materiais evangélicos e intercâmbios aumentou significativamente no meio adventista. A gente vê teólogos adventistas buscar matérias evangélicas, vemos evangélicos a buscar matérias adventistas, e esse intercâmbio aumentou significativamente. Mas o que acontece? Qual é a consequência? Muitos têm seguido as tendências sem espírito crítico à luz das Escrituras. Imperceptivelmente, espiritualidade, adoração, teologia,
ministérios e missão podem ser afetados. E como estão sendo afetados? Hoje queremos fazer missão do jeito evangélico. As nossas teologias estão buscando suporte de teólogos renomados evangélicos. A nossa adoração dentro da igreja e mesmo até fora da igreja, essa que fazemos nos nossos lares, tem tendências evangélicas. Queremos gritos, queremos dança, queremos entrar em silêncio. Aqui diz-nos: se nada for feito, há um risco real desse processo poder redefinir o adventismo à imagem da igreja emergente. O Senhor não vai permitir isso. O Senhor não permitirá. Há servos de Deus atentos nas fileiras do remanescente, que já trabalham guiados pelo Espírito Santo para travar ou desviar as ondas de choque do tsunami da contrafação. Deus está atento à sua obra. O Senhor sempre levantou homens que defendam a verdade. E muitas vezes, a custos de vida, esses têm defendido a palavra do Senhor. Os cristãos sentem de uma forma muito especial um desejo intenso de mais uma profunda relação com Deus. Não é nenhum problema. Só nestas 2 décadas do século XXI, muitos milhares de líderes, pastores e crentes ativos das igrejas protestantes evangélicas têm pagado avultadas somas de dinheiro para participar em seminários de fim de semana ou até em retiros de uma semana. Qual é o propósito? O objetivo é receber formação e treino que promete satisfazer essa fome universal, o desejo de ir à presença de Deus ou mesmo ouvir a sua voz falar-lhes. Queremos ouvir a voz de Deus falar conosco? Estudemos a Bíblia. A palavra do Senhor é a voz de Deus. Muitos querem entrar num processo como o dos profetas antigos, que Deus falava diretamente com eles através da inspiração do Espírito Santo. Mas naquele tempo havia um processo, havia um propósito. Hoje, você não precisa duvidar de que Deus não está ouvindo ou não está falando consigo, a ponto de procurar técnicas de ouvir Deus falar. A palavra de Deus é a voz de Deus. Se estudarmos ela corretamente, se examinarmos ela, como diz João 5,39, examinais as Escrituras, ouviremos a voz de Deus falar. O Espírito Santo que inspirou os profetas continuará a nos trazer iluminação e entendimento e direção da nossa vida, tanto espiritual como social e material. Não precisamos buscar mecanismos de ouvir Deus falar a nós, ou de sentir a presença de Deus. A presença de Deus está ali pela fé que temos de que a promessa do Senhor se cumpre, como Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu estou presente. Será irado querer estar mais perto de Deus? Ou até sentir de certo modo o Senhor a falar-nos? É evidente que não. É natural e benéfico ficar perto de Deus. É algo que o Senhor deseja, como nosso Pai Celestial, estarmos mais próximos do Senhor. Jesus nos ensinou em João 15, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Jesus prometeu. O próprio Jesus, com lágrimas na voz, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Mateus 23, verso 37. Jesus quis juntar o seu povo perto dele. Ele pessoalmente veio para estar perto da sua igreja, do seu povo. E ele prometeu estar sempre presente quando o seu povo está estudando a palavra de Deus, quando os seus filhos estão em comunhão com ele. Ele disse: tu, quando orares, entra no teu quarto e em silêncio ore, que o teu Pai que está no céu te ouvirá. Queridos, portanto, o problema não está em aproximar-se de Deus. O problema está em como você está procurando aproximar-se de Deus. O Senhor quer e espera ver este impulso para estarmos perto dele manifestado na nossa vida, mas nunca através de técnicas místicas, técnicas de contemplação, de oração contemplativa, de estar em silêncio, como as técnicas de yogas que hoje já se vê dentro da igreja. Cuidado e abramos os olhos, porque o vinho da Babilônia
ela, a palavra de Deus é dita que ela será dada a todas as nações, todas as igrejas. Mas o povo remanescente não beberá do vinho da Babilônia. O verdadeiro remanescente, ele estará firme ao testemunho. Como diz Isaías 8, verso 20: a lei e o testemunho, se eles não falarem de acordo a estas palavras, não verão a luz. Este é o passo que o remanescente dará. Se você é o povo de Deus, faz parte do povo de Deus, seja firme na palavra do Senhor. Deus nos indicou na palavra do Senhor como podemos estar perto dele, como podemos ouvir a sua voz, como podemos manter a comunhão com o poder do Senhor, com a presença do Santo Espírito de Jesus e de Deus o Pai. Sigamos os passos da Sagrada Escritura e a nossa vida será uma bênção, fluirá bênçãos e abençoaremos este mundo com o testemunho de Jesus. Eu convido-te a orar e suplicar a Deus que nos ajude e nos proteja dessas ciladas do inimigo. Amado Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, o Santo Espírito, obrigado porque a tua palavra tem o caminho pelo qual nós podemos estar em comunhão contigo. Tua palavra tem de tudo que nós podemos saber e ouvir da tua voz. Não precisamos de usar técnicas místicas, técnicas que o inimigo está introduzindo no meio do seu povo para corromper, para destruir. Livra-nos deste mal e protege-nos. Ajuda-nos a firmar na tua palavra. Abençoa-nos o dia de hoje, guia os nossos passos e ajuda-nos a permanecer constantemente em comunhão contigo através da oração. Fique conosco e cerca-nos com os teus anjos. Abençoa a nossa família. Essas graças e favores suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, boa segunda-feira. Que Deus te abençoe e te guarde. Dê um grande abraço à sua família. E não esqueça, se houver oportunidade ou não, comente. Faça o seu comentário aqui. Isto nos ajudará a progredir. E partilhe os nossos vídeos porque assim o nosso canal será reconhecido e milhares de pessoas poderão ouvir a palavra do Senhor. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.